Vamos então começar a correção da atividade de ontem. Eu vou começar explicando a 31. Mesmo sendo a última questão da atividade, nela nós já conseguiremos tirar muitas dúvidas que vão aparecer nas outras questões. Então, muita coisa que eu explicar aqui vai facilitar na correção da 29 e da 30, por isso vou começar por ela. Na letra A, nós temos que fatorar o 1728, lembrando que nós buscamos uma raiz cúbica. Então, qual número que multiplicado por ele 3 vezes resulta em 1728? Então, a fatoração do 1728 se dá dessa maneira. Eu vou explicar detalhadamente a fatoração da letra A e as próximas eu vou ir de forma mais rápida, tá? Vou explicar essa aqui como um exemplo. 1728, você tem que começar dividindo pelo primeiro número primo possível, que no caso aqui é o 2, que é o menor, que dá 864, dividido por 2, 432, dividido por 2, 216, dividido por 2, 108, por 2, 54, por 2, 27. No 27, nós não podemos mais dividir por 2, porque o 27 é primo, é ímpar. Desculpa, gente, 27 é ímpar, tá? Então, eu vou testar o próximo número primo, que é o 3. Então, 3 é divisível por 27. Se o 27 é divisível por 3, né? Se o 3 não fosse, nós tentaríamos o 5, o 7. Nós iríamos de número primo a número primo, até chegar em um que desse para dividir. Então, 27 dividido por 3 é 9, por 3 é 3, por 3 é 1. Beleza, quando a gente chega nesse 1 aqui, quer dizer que a fatoração acabou. Então, nós fizemos uma decomposição desse número em números primos. Só um detalhe, se você multiplicar todos esses números entre si, o produto, ou seja, o resultado dessa multiplicação vai dar 1729, tá? Todo número pode ser decomposto em fatores primos. Uma observação. Então, aqui eu agrupei de 3 em 3. Por que eu agrupei de 3 em 3? Por se tratar de uma raiz cúbica. Então, se aqui fosse o número 4, eu iria agrupar de 4 em 4. Lembrando que nós só podemos agrupar números iguais. Então, aqui 2 vezes 2 vezes 2 é 2 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2, 2 ao cubo. E 3 vezes 3 vezes 3, 3 ao cubo. Gente, quando a gente chega nessa situação de um agrupamento que funciona para todos, né? Não sobra nada, quer dizer que a gente vai encontrar uma raiz exata, tá? Então, existe um número certinho que ele vezes ele dá 1728. Nós vamos colocar esses números dentro do radical com os seus respectivos expoentes e nós aprendemos na propriedade de simplificação que quando o índice da raiz é igual ao expoente do radicando, nós vamos cortar, ó. Cortando todos, o radical é eliminado e eles saem de dentro do radical. E a operação entre eles é sempre multiplicação, tá? 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Isso significa que a raiz cúbica de 1728 é 12. Ou seja, 12 vezes 12 vezes 12 é 1728. Letra B. Fatorando 324, chego nessa fatoração, chego no 1, ok? Agrupo de 2 em 2. Por quê? Porque a raiz aqui é quadrada. Não vamos nos esquecer que quando aqui o número fica oculto, é porque ele é o número 2, tá? É raiz quadrada. Então, agrupando de 2 em 2, levo para dentro do radical, todos cortam e saem 2 vezes 3 vezes 3. Então, 18. Isso significa que 18 vezes 18 é igual a 324, ok? Letra C, fatorar a raiz de 50. Fatorar o 50, né, para achar a raiz. Gente, por se tratar de um número menor que 100 e por estarmos acostumados aí com a tabuada, memorizando já, a gente sabe que não tem nenhum número vezes ele que chegue em 50, mas vamos comprovar aqui, ó.
Fatorando 50, lembrando que você não pode começar a fatoração pelo 5, achando que assim você vai agilizar o processo. Pelo contrário, vai dar errado, tá? Não façam isso, porque o 2 vai voltar de qualquer jeito. Então, fica só 2 e aqui fica 5 ao quadrado. Colocando dentro do radical, o 2 não está elevado ao quadrado, então ele continua dentro do radical, enquanto o 5 que está elevado ao quadrado corta, sai para fora do radical, assim como esses números aqui saíram, o 5 sai para fora do radical e continua ali dentro, raiz de 2. Então, 5 que saiu e o raiz de 2 que continuou lá dentro, porque era apenas 1, ele não conseguiu ser anulado, ok? Então, a raiz de 50 é 5 raiz de 2. Bom, nós continuamos com o radical? Sim, mas ficou uma raiz mais simplificada, ok? Bom, dando continuidade aqui, letra D. Gente, a letra D é muito simples, nem necessita fatoração. Se você quiser fatorar, pode, mas dá para fazer mentalmente. Ó, raiz de 16, raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. E aí, raiz quadrada de 9 é 3. Então, a raiz dessa fração é 4/3, ok? Letra E. Na letra E, nós iremos fatorar o 1024. Lembrando que o exercício busca a raiz quarta de 1024. Vamos lá? 1024 por 2, 512, por 2, 256, e assim vai, ó, muitas divisões por 2. E aqui, coincidentemente, né, não é sempre, vocês já viram isso, mas aqui aconteceu que todos os fatores primos foram 2. Então, quer dizer que todos os resultados de divisão aqui foram números pares. Quando chega no 1, a gente termina. Aqui, como o índice da raiz do radical é 4, eu iria agrupar de 4 em 4. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é o mesmo que 2 elevado a 4. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é o mesmo que 2 elevado a 4. E aqui sobraram esses 2 aqui. Agora, eu já acabei de descobrir que não existe nenhum número exato que vezes ele 4 vezes resulta em 1024. Então, a raiz quarta de 1024 não é exata. Por que eu já percebi isso? Porque nós não conseguimos agrupar todos de 4 em 4. Esse aqui vai acabar sobrando dentro da raiz, vocês vão ver. Então, esses fatores serão agrupados aqui dentro da raiz. Gente, isso aqui é um 2, tá? E aí, quem vai cortar? Esse vai cortar com o 4, com certeza. Esse também, com certeza. E os 2 vão sair para fora. Veja só, eles saíram. Os 2 saíram aqui, ó. 2 vezes 2, tá bom? Porque eles conseguiram anular. Então, aquilo que anula com o índice sai. Sai como? Multiplicando. Se tivesse um número aqui fora, ia multiplicar por esse número também. Então, 2 vezes 2 é 4. E aí, eu fiz aqui de duas maneiras. A primeira maneira é a seguinte. Essa aqui, ó. 2 vezes 2 é 4, né? Então, ó, coloquei o 4 e mantive o radical. Já que sobrou 2 ao quadrado, eu resolvi 2 ao quadrado é 4. Bom, essa seria uma resposta aceitável, tá, gente? Só que tem uma forma de simplificar isso mais ainda, que seria a segunda forma que eu fiz, que é essa aqui de baixo. 2 vezes 2 é 4, certo? Aí, o que eu fiz aqui nessa segunda opção que deixa a resposta ainda mais simples? Eu usei a simplificação, o método da simplificação, tá? Dividindo aqui por 2 e dividindo o expoente 2... Gente, esse expoente ele veio daqui, tá? O 2t elevado a 2 desde a fatoração. Então, o que eu fiz? Nesse caso, eu vou usar aquela regra de dividir o índice e o expoente pelo mesmo número para simplificar. Então, dividindo o índice 4 por 2, eu chego em 2. E o expoente 2 por 2, eu chego em 1. Não chego? Então, aqui, ó, se torna uma raiz quadrada, por isso mesmo eu ocultei o número 2, e 2 elevado a 1 é 2. Então, essas duas respostas são aceitáveis. E esses dois valores, eles significam a mesma coisa. Acontece que aqui
nessa segunda forma de fazer, eu usei um processo de simplificar ainda mais, com aquela regra de que você pode dividir o expoente e o índice pelo mesmo número. Então, 4 dividido por 2, 2, e 2 dividido por 2, 1. Assim, eu encontro uma raiz mais simplificada, ok? Se você escrever assim também, não está errado manter o 2 no índice e elevado a 1, mas ambos são desnecessários, não é? Quando a raiz é quadrada, eu não preciso escrever o 2. E quando o número está elevado a 1, eu não preciso escrever esse 1 aqui, tá? Então, por isso que ficou dessa maneira. A F, bem simples. Fatorar o 8, a gente também sabe que não tem raiz quadrada de 8, né? Então, 8 dividido por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Então, como que a gente vai agrupar? De 2 em 2, porque é uma raiz quadrada. Então, eu tenho 2 ao quadrado, vezes esse 2 que ficou sozinho, sem agrupar. Então, esse que está ao quadrado vai cortar com o índice, vai anular e vai sair de dentro da raiz. E esse 2 aqui, coitado, que não conseguiu anular, ele fica sozinho. Eu brinco falar assim de coitado, brincando com ele ter ficado sozinho aqui dentro da raiz. Então, a raiz de 8 é o mesmo que 2 raiz de 2. Vamos lá na letra G. Letra G, que é a raiz cúbica de 81. Vamos fatorar 81, então, ó. Todos os fatores primos foram 3. Então, aqui eu vou agrupar de 3 em 3, lógico, porque o índice é 3. E esse 3 fica sozinho, então fica assim, ó, tá? Aí, esse aqui se anula com esse aqui, esse 3, e sai de fora da raiz, do radical. Já esse 3 continua lá dentro. E aí, eu queria chamar a atenção de vocês para isso aqui, ó. Esse índice 3, gente, ele não vai desaparecer. Não é porque esse aqui anulou com esse que ele desapareceu e sumiu, não. É só uma forma de mostrar que a raiz cúbica de 3 ao cubo é 3. Mas o radical continua com o índice 3 para aqueles números que não saíram de dentro dele, tá? Ah, Isabela, mas tem situação que aqui muda? Tem, como nós vimos anteriormente, se eu dividisse aqui por um outro número, para simplificar aqui e aqui. Mas dessa forma, o índice continua 3 para aquele número que vai continuar aqui como radicando, ok? Então, o 3 sai e esse entra. A gente não pode esquecer de dar continuidade, escrever esse 3 aqui, porque se a gente não escreve esse 3, assim, fica assim, ó, pode dar a impressão que é raiz quadrada, e não é, não mudou o índice, porque a gente não simplificou, ok? A H, nós temos uma situação diferente. 5 raiz de 45. Vejam que nós temos que fatorar o 45, só que além dessa fatoração, nós temos que levar em conta que tem um 5 aqui. O que é 5 raiz de 45? Quer dizer que você vai achar uma raiz aproximada de 45, uma raiz simplificada, e o resultado no final você tem que multiplicar por 5. Tudo aquilo que é escrito de forma unificada, assim, junto, sem nenhum sinal, vocês sabem que aqui tem um vezes, né, gente? É igual 5x, 5 vezes x. 5 raiz de 45 é 5 vezes raiz de 45. Então, vamos fatorar. 45 dividido por 3, 15, dividido por 3, 5, dividido por 5, 1. Então, como é uma raiz quadrada, olha, o índice oculto quer dizer que a raiz quadrada é elevada a 2. Então, nós iremos agrupar de 2 em 2, ó. 3 ao quadrado e 5. Então, olha, nós vamos levar isso aqui para dentro do radical. 3 ao quadrado vezes 5. O 3 se anula, porque ele está elevado ao quadrado. E o que aconteceu com ele? Ó, ele sai de dentro da raiz. E esse 5 aqui, gente, esse 5 é esse mesmo 5, ele continua aqui, ó. Não é esse aqui, não, porque esse aqui continua dentro da raiz. Ele continua dentro da raiz porque ele não conseguiu se agrupar com o outro 5. Então, eu vou fazer o 5, que já estava de fora, vezes o 3, que vai sair aqui, que é 15. Por isso, aqui já tem um 15, 5 vezes 3, 15. E continuo com raiz de 5. Então, 5 raiz de 45 é o mesmo que 15 raiz de 5. A primeiro momento, pode parecer que não tem nada de simplificado, porque continuou com raiz, mas o interessante é você perceber que um radical é simplificado quando o número de dentro da raiz diminui e se torna um número primo, correto? Vamos à letra I. Gente, a letra I, juntamente com a J,
elas trouxeram duas situações inéditas e que eu achei, assim, mais difíceis entre aspas, tá? Não é difícil, só é novo. Não é difícil entender a I e a J. Então, eu peço muita atenção de vocês aqui nesse momento. O que acontece? Olhando a I e a J, você vai perceber o seguinte. O índice aqui é 2, né? Eu vou até escrever esse 2 aqui, pra vocês não esquecerem. Tem um índice 2 aqui. Não dá para simplificar o 5 nem o 7 por 2. Não tem nenhum divisor comum aos 3. Também, se tivesse só A1, não adianta, não. Teria que ser todos os 3 pares para poder simplificar com o radical, certo? Bom, o que nós vamos fazer, então? Nós vamos extrair daqui e daqui um expoente par. Como assim? Muita atenção nesse momento. 3 elevado a 5, vou dar um zoom aqui. 3 elevado a 5 é o mesmo que 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a 4. Concordam? Porque, ó, 1 mais 4 é 5. Então, eu desmembrei o 3 elevado a 5 em 2. Isso aqui, gente, tem mais a ver com propriedade de potência, que foi nossa matéria anterior, do que com a própria raiz, tá? Isso aqui é só para misturar um pouquinho do raciocínio de potência, para trabalhar a nossa capacidade intuitiva na matemática. Essa capacidade intuitiva, ela é muito importante. O que é isso, né? Agora eu vou ter que começar a adivinhar as coisas? Não. A capacidade intuitiva na matemática é você perceber uma saída para aquela situação. E a saída aqui se resume em encontrar um expoente par. E se eu dividir o 5 em 1 e 4, eu encontro o expoente par. Correto? Então, só para explicar aqui, ó. 3 vezes 3, como é a multiplicação de bases iguais, você conserva a base e soma os expoentes. 1 mais 4 é 5. Então, 3 elevado a 5 é o mesmo que 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a 4, ok? Bom, nós vamos fazer o mesmo para o 2 elevado a 7, ó, presta atenção. O que é 2 elevado a 7? É o mesmo que 2 elevado a 1, esse 1 é opcional, você pode escrever ou não, vezes 2 elevado a 6. Por quê? 2 vezes 2, se eu conservar a base e somar os expoentes, 1 mais 6 é 7. Por que eu separei como 1 e 6 e não como 2 e 5? Bom, porque eu quis encontrar o maior par possível, para a gente simplificar já de uma vez, tanto aqui para o 5, tanto para o 7. 1 mais 4, 5. 1 mais 6, 7. Correto? Então, eu simplesmente peguei esses números e desmembrei, separei em números que têm o mesmo valor. Eu não aumentei o valor desses números, não diminuí, não criei nada novo aqui, não. Na matemática, se você não altera o número, você não vai alterar a resposta, ou seja, tá certo o que você está fazendo. Então, 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a 4 é o mesmo que 3 elevado a 5. E 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 6 é o mesmo que 2 elevado a 7. Então, por isso que eu consegui fazer isso aqui. Agora, vejam só. Esse 3 e esse 2, como eles estão multiplicando, pela propriedade em que a gente pode separar raízes, né, de produtos, eu irei pegar esse 3 e esse 2 aqui e colocar numa raiz só para eles. Por quê? Porque eles não têm expoente par. O expoente deles é o 1, ó. Quando o número está sozinho, o expoente aqui elevado, né, 1. Então, vejam que eu peguei esse e esse com expoente 1 e coloquei uma raiz só para eles. Multiplicando e deixei dentro da raiz, da outra raiz, esse e esse que tem o expoente par. Olha aqui que beleza. Pode fazer isso, separar em raízes? Pode, essa é a propriedade do produto. Aí, vamos resolver essa primeira aqui, gente, ó. Essa primeira aqui. 3 vezes 2, 6. Então, no lugar de escrever raiz de 3 vezes 2, o que eu escrevi? Raiz de 6. E agora, vou resolver esta segunda aqui. Bom, foi para isso, para resolver essa aqui, ó. Aqui a gente vai conseguir simplificar. Foi para chegar nessa aqui que eu fiz isso aqui tudo até agora. Por quê? Porque eu consegui finalmente um expoente par para os dois, retirando um de cada aqui.
Então, vamos simplificar? Aqui, o índice da raiz não é o 2? Então, vamos dividir 2 por 2. Aqui, eu vou dividir o 4 por 2. E aqui, eu vou dividir o 6 por 2. Então, eu consegui dividir tudo. Tudo dividido por 2. 2 dividido por 2 é 1. Então, o radical some, tá? A gente não pode manter uma raiz com 1. Se em algum momento eu escrever isso aqui, vocês irão ver que na próxima parte eu já não coloco mais o radical. Eu coloco só o número que está aqui, tá? Então, se eu tenho um número dentro de um radical com índice 1, saiba que na próxima etapa eu já vou tirar esse radical, porque não existe radical de índice 1. O radical de índice 1 é igual ao próprio número, tá? Porque a raiz mínima é a quadrada. Aí, o que acontece? Como divide o 2 por 2, chega nessa situação de radical 1. Então, veja que aqui, ó, o radical para esse aqui desaparece. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Cheguei aqui, ó. Simplifiquei. 3 ao quadrado é o mesmo que 9. E 2 ao cubo é o mesmo que 8, tá, gente? Ó, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. 9. E 2 ao cubo é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Certo? Então, a raiz de 6 que vinha desde o 3 vezes 2 aqui, ó, ela vai se manter. E aí, e aí sai o 9 e o 8. 9 vezes 8 é 72. Como fica estranho escrever a raiz primeiro, normalmente, assim como as letras, os radicais a gente escreve no final e o número inteiro ou decimal na frente. Então, 72 raiz de 6 é a resposta daí. A J, nós vamos repetir o mesmo processo. Só que agora, creio que vai ser mais rápido, porque eu já expliquei a primeira, que é bem parecida, agora o raciocínio vai ser mais rápido, ó. 5 elevado a 4, ó, de modo semelhante à anterior, eu vou pensar em uma maneira de desmembrar esse 5 para que eu consiga um expoente 3. Então, é só separar em 5, que está elevado a 1, vezes 5 elevado a 3, porque se eu somar 1 mais 3 dá 4. Por que agora eu estou querendo o 3 e não um número par? Porque eu tenho o índice 3, aí vai se anular. Então, 5 elevado a 4 é o mesmo que 5 elevado a 1. É o mesmo que 5 elevado a 1 vezes 5 elevado a 3. E aí, o 7 ao cubo eu vou manter, ok? O que acontece? Eu vou deixar dentro da raiz ao cubo esses dois que estão ao cubo, ó. Então, esse e esse continuam dentro dessa raiz aqui. E esse 5 aqui, ó, eu vou colocar ele numa raiz separada. Do mesmo jeito que eu fiz com esses dois. Por quê? Porque esse 5 que eu separei, né, do 5 elevado a 4, eu separei 5 elevado a 3 e 5 elevado a 1. Esse aqui que eu separei, eu vou colocar uma raiz só para ele. E o índice, como eu disse anteriormente, ele não vai mudar, ele continua 3. Então, esses dois eu consegui colocá-los em uma raiz cúbica só para eles. Por quê? Porque eles vão conseguir anular. E conseguindo anular, eles saltam para fora da raiz, olha. O 5, como ele anula, ele sai como 5. E o 7 ao cubo, como ele anula também, ele está elevado ao cubo, o índice 3, ele sai também. Então, fica 5 vezes 7, que é 35. E esse aqui, que ficou sozinho, que é o 5 elevado a 1, gente, ele continua, tá? Ele continua, porque ele não vai conseguir cortar. E não tem como a gente simplificar mais 3 com 1. Então, essa é a resposta final.